Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez na Seara Espírita de Luz para termos uma conversa fraterna sobre os ensinos do Cristo. A nossa conversa de hoje é uma pergunta que Jesus fez: o que buscais? Mas antes de termos essa conversa, nós vamos fazer uma leitura do livro Celeiros de Bênção, psicografia de Divaldo Pereira Franco por Joana de Ângeles, e diz o seguinte: qualquer mal aparente que nos atormenta, podemos transformá-los em bem atuante se o quisermos. A moeda que corrompe é a mesma que conduz vidas conforme a direção que lhe seja dada. O remédio que salva o órgão afetado danifica e mata as células que atinge. Todas as coisas que nos acontecem podem mudar de rumo conforme a receptividade que lhes propiciemos. Assim, não te detenhas no muro das lamentações inconsequentes ou no peitoril da janela em contemplação parasitária das ocorrências da vida. O dinamismo do Evangelho é convite a reajustamento imediato de atitudes e renovação sadia de hábitos. Recorda a expressão do leproso aflito que buscou Jesus. Senhor, dissera, se quiseres, e como o mestre quis, restituiu-lhe a saúde e desejou-lhe a paz. Esforça-te e, animado pelo enobrecido espírito do querer, supera obstáculos e constrangimentos, começando ou recomeçando as lutas em que te encontras empenhado no sentido de alcançar a felicidade intransferível que te espera. Então, após essa mensagem, vamos serenando os nossos corações, refletindo sobre o querer, refletindo este momento dessa mensagem que toca os corações, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e que a fala da noite possa tocar em nossos corações,
fazendo refletir os nossos pensamentos em atitudes para um caminho correto a ser seguido e a nossa vida se tornando essa vida em volta de Jesus. Gratidão a Deus pela oportunidade. Que assim seja. Obrigada. O que buscais é o nome da mensagem da nossa palestra da noite. E os primeiros discípulos, isto está em João, capítulo 1, versículo 35 a 38. No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, e dois de seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, virando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Essa passagem bíblica, ela fica latente em nossa consciência. Já pensou? Você está passando, você olha Jesus, Jesus te olha, ele olha para você e ele pergunta para você: o que buscais? E aí, de repente, numa vida tumultuada, eu falo: não, eu quero um carro novo, não, eu quero uma casa, não, eu quero um trabalho, não, eu quero dinheiro, eu quero sucesso. Então, a gente, de repente, em algum momento, quando a gente se vê à frente de Jesus, com essa pergunta, qual seria a nossa resposta? E essa pergunta de Jesus, ele vai nos despertar para um sentido da nossa vida. O que eu busco? Qual é o sentido da minha vida, né? Aí eu lembrei que na Netflix ela tem uma série que chama Anne com E. E essa série é uma série que fala de uma menina órfã, né, que se sente feia, ela é ruiva, magrinha, ela se sente muito feia. E o que ela busca, o que ela quer ser aceita, ela quer ter uma família, ela quer saber da sua origem, ela quer ter um nome. E ela busca a cada instante essa sua vida, ela encontra muitas dificuldades. E de todas as dificuldades, ela retira das dificuldades as coisas boas. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro episódio tem o título de Sua Determinação Dita Seu Destino. Então, você sabendo o que você quer, direciona o seu caminho. A Anne, ela não só tinha boas palavras porque ela estudava muito, era muito inteligente, então nos momentos mais difíceis ela lia muito, né? E essas leituras dela, ela fazia com que tinha força para lutar, para buscar o que ela queria. Então, é uma série no campo das artes que mostra o sentido da vida de uma forma muito positiva. É uma série belíssima que vale a pena ser assistida. E já na psicologia, nós temos Augusto Cury. Augusto Cury é um psicólogo que ele estuda muito a inteligência emocional. E ele tem vários livros. Um dos seus livros fala o sentido em busca do sentido da vida, né? E nesse livro, Em Busca do Sentido da Vida, ele conta, ele relata que a maior loucura é viver uma vida sem um sentido existencial. Olha só, ele, quanto psicólogo, colocando que a maior loucura é viver uma vida sem um sentido existencial. Então, ele conta sobre um médico judeu que foi preso nos campos nazistas, e esse médico ele conseguiu escapar desse campo de concentração vivo, ele saiu de lá vivo. E ele fala que ele saiu de lá porque ele conseguiu criar em sua mente uma esperança no meio do caos. Mesmo ele estando
que a gente pode denominar de um esgoto humano, sentindo muita fome, dor, frio, tortura, ele tinha uma determinação. Ele estava ali que no seu imaginário, ele criou que ele sairia dali e iria abraçar as pessoas que ele amava. Mesmo que, de repente, as pessoas que ele amava, poderiam até não estar mais vivas, mas ele tinha certeza que as pessoas que ele amava estavam vivas em seu coração. Então isso o motivou, era o sentido, era o que ele buscava para sair dali. Ele tinha um sentido, ele sabia o que ele buscava. E Augusto Cury continua que sem sentido é viver por viver. A vida não tem brilho. A dificuldade que serve para aprendizagem, crescimento, amadurecimento, a dificuldade não vai servir para isso. E ele ainda coloca que a cultura, o conhecimento, o estudo, que serve para adquirir sabedoria, se não tiver um sentido, se eu não saber para que eu estudo, para que eu estou lendo, não vai resolver para nada também. Então ele coloca que sem um propósito, sem um objetivo, a mesa pode estar farta de alimentos, pode até nutrir o corpo físico, mas a alma vai ficar faminta. Então, ele ainda termina dizendo o seguinte, que não podemos ter medo da dificuldade. Nós devemos ter medo de viver uma existência sem sentido. Isso é muito forte. Nós temos que ter medo de viver uma existência sem sentido. E aí, na doutrina espírita, Emmanuel, ele escreve 2 textos com esse título, Que Buscais, em 2 livros diferentes. No livro Caminho, Verdade e Vida e no livro O Espírito da Verdade, as 2 psicografias de Chico Xavier. Então agora nós vamos transcorrer sobre esses 2 textos que Emmanuel escreve. E aí ele coloca uma frase que eu acho belíssima, que ele disse assim: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Olha só, a vida em si é um conjunto divino de experiências. E lá no início, a mensagem que a gente leu pedia que a gente saísse dos muros das lamentações, que a gente decidisse o que a gente queria e lutasse, porque a gente pode transformar a situação que a gente está. E ele coloca sobre a vida como um conjunto de experiências, um conjunto divino de experiências. É divino porque são oportunidades que Deus nos dá. Independente se essas oportunidades, se esse momento é um momento de dor, de sofrimento ou de alegria, é uma oportunidade que Deus nos dá. É a lei do progresso, que com cada experiência eu preciso progredir moral e espiritualmente. E a gente precisa entender que a vida, ela não é só feita dessa meta, desse objetivo, o que eu quero, como uma linha de chegada no final. Eu quero ser caridosa, mas eu só vou fazer caridade quando eu ganhar na Mega Sena. Não, eu quero tal coisa, mas eu só vou fazer se eu tiver tempo. Então não é a reta final, não é a linha de chegada, e sim é em cada oportunidade o ser que eu vou me tornando. Então essas são as oportunidades que Deus nos dá. E em cada momento, em cada situação, eu preciso fazer essa pergunta no meu íntimo. O que eu quero para mim? O que eu estou buscando? Eu posso refletir essa pergunta no meio em que eu vivo, dentro de uma família, num convívio com amigos. O que eu quero para mim? O que eu estou buscando? E aí, o que será que me motiva? Quando eu faço lá nesse íntimo essa pergunta para mim, o que me motiva? Quais são os motivos que me levam a estar aqui e a fazer isso? Que sentimento eu tenho? Qual é a emoção? Qual é o desejo? O que me motiva a fazer uma oração? Será que é um pedido? Será que é um agradecimento?
ou é um hábito, é um costume? O que me motiva a estar nesse momento aqui, ouvindo a palestra da Seara Espírita de Luz, e eu, quanto a quem está ministrando a palestra, o que me motiva a estar aqui dando essa palestra neste momento? Então a minha vida precisa ter um sentido para que as coisas aconteçam, para que eu entenda por que elas estão acontecendo e eu possa superar as dificuldades. Então, será que tudo é hábito? É costume? Sempre foi assim? Eu caí no desânimo, eu não aguento mais, não quero mais isso. Então, nós precisamos avaliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E se for ruim, se levar a uma mágoa, se levar a uma raiva, a um rancor, alguma coisa ruim, pare. Você já vigiou e percebeu que tem algo ruim. Pare e faça uma oração. Lembra do vigiar e orar? Faça uma oração. Fale com Jesus nesse momento. Silencie seus pensamentos e não deixe que nada interfira neste momento para você escutar de Jesus. Jesus, o que você faria neste momento? E siga os exemplos de Jesus sem desânimo. E Emmanuel nos esclarece que dessas experiências todas, a mais importante seria adquirir valores religiosos. Valores religiosos. Lembra da nossa palestra sobre religião? Valores religiosos não estaria relacionado com valores de uma instituição religiosa. Os valores religiosos estão relacionados com aquelas virtudes que crescem em nós, que florescem em nós, para que nós deixamos aparecer a nossa santidade, para que a nossa alma cresça para Deus, erga para Deus, para que a gente possa estar mais próximo de Deus. Então, porque infelizmente a gente tem uma tendência a uma viciação de sentimento. A gente envolve os nossos sentimentos com interesses inferiores. É interesse egoístico, é de vaidade, é de orgulho, é de inveja. A gente envolve os nossos sentimentos nisso, na maledicência. Aí a gente afasta dos valores religiosos, das virtudes que criam santidades em nós. E aí a gente acaba com aquelas frases que atraem, que é muito ruim, que acaba atraindo esse sentimento inferior, que eu não vou me humilhar, não perdoo nunca. Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar nunca. Ou falar, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero passar ali na porta e fingir que nem conheço. Então, o que será que me motiva? O que será que eu busco? Porque o meu querer precisa estar pautado nos ensinos do Cristo. Lembra, Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos qual é o modelo mais perfeito que a gente tem na Terra. Ele fala, os Espíritos respondem, Jesus é nosso modelo e guia. Então, o meu querer tem que estar pautado naquele que é meu modelo e meu guia. Em João, capítulo 10, versículo 14, Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Será que eu sou essa ovelha que conhece Jesus? Que ovelha eu sou? E a gente esquece em muitos momentos que Cristo ensinou e exemplificou. O Augusto Cury, aquele psicólogo que eu tinha falado no início, ele fala de Jesus como o maior educador da história. Então ele fala, Jesus é o maior educador da história. Ele fala que Jesus escolheu um grupo de alunos que seriam seus discípulos. Então, ele fala que ele escolheu um grupo de homens jovens que eram radicais, que eram conformistas, que tinham dificuldade de convívio social, que não sabiam se colocar no lugar do outro. E mesmo sabendo que Judas o trairia,
e Pedro negaria, ele resolveu dar as últimas lições. Jesus pegou uma bacia com água e uma toalha e lavou os pés de todos os seus discípulos. A cada gota que ele jorrava, gota de água que ele jorrava aos pés daquele discípulo, é como se ele lavasse o egocentrismo, a insensibilidade, a competição. Jesus, naquele momento, ensinou que os fortes abraçavam e que os fracos condenavam. Jesus, um tão grande educador, se fez tão pequeno para que ele pudesse transformar os seus alunos em grandes seres humanos. A cruz do Calvário é um símbolo vivo. A cruz é um símbolo vivo porque representa as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E nós não podemos mais pensar que a providência divina ou os desígnios de Deus é uma moeda de troca. Muitos falam, ai Deus, eu quero tal coisa, se o Senhor me der, eu vou ficar um mês sem comer chocolate. E aí a gente faz trocas. Não, olha, se o Senhor me der tal coisa, eu vou lá na casa espírita por um mês. E parece que é uma moeda de troca. E não é. Porque Deus, para Deus, todos nós somos os seus filhos, sem privilégios, sem preferências. Somos todos iguais perante Deus. E a cruz, ela não é maior do que nossas forças. É exatamente igual à nossa capacidade de carregar. Então não adianta eu testar se a cruz do outro é mais leve que a minha, não. A minha é exatamente do tamanho das minhas forças. E Jesus, como um bom pastor, conhece cada um de nós. E Jesus é um pastor compassivo. Ele tem muita paciência e compaixão por nós. Ele faz de tudo para nos guiar no campo da luz celeste. Jesus incentiva os indiferentes. Jesus acalma os impetuosos. Jesus fortalece os mais fracos. Jesus apoia os mais responsáveis. Jesus sabe o valor de cada um. Se nós não tivermos a compreensão de Jesus em nosso íntimo, associada a cada ato, a cada atitude nossa, a nossa alma ficará sempre prisioneira a preocupações inferiores. Nós precisamos compreender Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus como nosso pastor. Porque aí, se aos poucos a gente nos permitir conhecer Jesus, gradativamente vai conhecendo Jesus e sentindo a existência abençoada dele na nossa vida, como o nosso bom pastor, aquele que nos guia na nossa vida, a gente vai permitindo que Jesus nos guia. E aí, a gente pode atender o chamado do Mestre. O que buscais? Mas para isso, nós vamos precisar analisar o que a gente faz, observar o que a gente diz. A gente vai precisar pensar muito bem quais são os nossos desejos mais íntimos. Isso tudo é vigiar. E pôr em prática a oração para que esse pastor possa nos guiar. Porque lá no tempo de Jesus, as pessoas seguiam Jesus, aquelas pessoas que seguiam Jesus eram tomadas por uma paz, por uma sensação de segurança que eles não sabiam explicar e nem sabiam o que buscavam. Eles simplesmente estavam ali porque era aquela necessidade interior de seguir Jesus, mas eles não compreendiam. E Jesus, mesmo na cruz, ele pediu a Deus: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E até quando
nós vamos agir como se não soubéssemos o que estamos fazendo. E Emmanuel, ele pede para a gente não esquecer a verdade. Que verdade é essa? Emmanuel nos fala que na porta de cada templo religioso do mundo, seja um templo budista, católico, seja um templo umbandista, de uma casa espírita, ele fala todos os templos religiosos do mundo, Jesus está na porta. E a cada um dos seus irmãos que entra, Jesus pergunta: o que buscais? Essa pergunta ecoa nossas consciências, porque ele faz essa pergunta para quem entra como frequentador, para quem entra para ser um ouvinte daquele momento. E ele faz essa pergunta para os trabalhadores cristãos. Então, é importantíssima essa reflexão para o nosso dia a dia, para todos os momentos da nossa vida. E é importantíssima essa reflexão para nós, trabalhadores espíritas. Seja qual for o seu trabalho na seara do Cristo, ele tem valor. Se você é frequentador, você é importante. Se você é trabalhador, você é importante. Independente da posição que você se encontra dentro da nossa casa espírita, você é importante. Eu me lembro, quando eu fui à seara pela primeira vez, a seara se localizava lá na região do Horto Florestal, rodeado de árvores, e à noite exalava um cheiro de flor delicioso. E me lembro da recepcionista, a nossa irmã Ronise, que me recebeu com um sorriso contagiante, os olhos verdes brilhantes. Então aquilo me envolveu e me trouxe uma calma. Foi uma delícia aquela recepção. Então, o que seria das pessoas que chegam a primeira vez num templo religioso se não fossem os recepcionistas? Quem é que não lembra a Vera lá no Liberdade, logo de manhã, quando o sol adentrava as janelas daquele salão e a Vera gritava: o sol irradiou a sua luz. Então, o que seria das pessoas que adentram a nossa casa se não fosse a recepcionista? A nossa irmã Edinoran, que ficava antes da pandemia na recepção da Seara Espírita lá no Boa Esperança, com o seu sorriso e o seu boa noite carinhoso. E o que seria dos passistas se não tivesse aqueles irmãos com seu sorriso fraterno para distribuir a água fluidificada, ou aqueles irmãos que com a sua paciência organizam a fila para direcionar quem vai tomar o passe? O que seria de nós, palestrantes, sem o pessoal da comunicação, que cuida do som, da iluminação, edita as nossas palestras hoje para que todos possam assistir de suas casas e que dentro da sua casa faz um templo religioso? E o que seria dos cozinheiros, das pessoas que fazem a sopa, da nossa irmã Deja que coordena a cozinha, se não fosse todos os seus ajudantes ou quem lava a louça? Então, todo o trabalho é importante. Todo o trabalho é importante. Você é importante na seara espírita de luz. E precisamos associar a nossa intenção de executar, a nossa boa vontade em executar, com a qualidade do resultado. O que é que eu estou, qual é o resultado da execução desse trabalho? E eu preciso refletir, porque ele tem que estar próximo do grande ideal, que é a grandeza do ideal da nossa casa espírita. Então, quem segue o Cristo vive o seu apostolado, vive os seus ensinamentos. Nós seguimos os passos do Cristo. Então, quem vive e segue o Cristo serve, coopera, caminha à frente, sem temer, sem vacilar. Porque a gente lembra que a todo instante, a cada dia, Jesus vai nos perguntar:
o que buscais. Mas se mesmo assim você ainda não conseguir responder a Jesus a esta pergunta, o nosso irmão Chico Xavier tem uma frase para as nossas reflexões também. Diz assim: Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Obrigada. Então, vamos serenar os nossos corações, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos fazer as nossas reflexões na presença do nosso anjo da guarda e que essas reflexões sejam para direcionar o nosso dia a dia, a nossa vida, sobre a proteção e o guia do nosso Mestre Jesus. Esteja conosco, Senhor, nos amparando, guiando, protegendo, mostrando o caminho correto a ser seguido. Que neste momento, Senhor, coloque o seu amor fraterno em nossas águas, para que possamos beber e renovar as nossas energias, com bom ânimo, com a sua proteção. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigada.